Boa noite. Boa noite. Liberadas camisetas com propaganda de partidos e candidatos no domingo. E começa o envio das urnas eletrônicas para as zonas eleitorais. Centenas de índios de Mato Grosso vão votar pela primeira vez. A pesquisa Datafolha confirma o apreço dos brasileiros pela democracia. 69% dos eleitores a consideram a melhor forma de governo. O Nobel da Paz vai para 2 pessoas que combateram o uso da violência sexual como arma de guerra. E na série especial sobre o país que os brasileiros querem para o futuro, você vai conhecer um Brasil onde já existe respeito pleno à diversidade e à cidadania. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Justiça Eleitoral começou a enviar as urnas eletrônicas para locais de votação de todo o Brasil. Em Pernambuco, fila de caminhões para transportar as urnas. No Rio Grande do Sul, as mais de 27 mil urnas começaram a ser distribuídas logo cedo. São mais de 500 mil urnas eletrônicas em todo o país. Somos 147 milhões de eleitores. No Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, foi uma sexta-feira de movimentação intensa das tropas. As bolas vermelhas no mapa mostram o deslocamento país afora. Mais de 24 mil militares estão sendo deslocados para 11 estados. 513 municípios pediram apoio para garantir a segurança antes, durante e depois do voto. No Maranhão, os militares deixaram cedo a capital para o interior. 80% das tropas já chegaram ao destino. Com uma rápida olhada no mapa do Acre, dá para se ter uma ideia da dimensão do esforço que é feito para que todos os brasileiros tenham o direito de votar. Em locais como Comunidade Foz do Breu e Aldeia Cruzeirinho, só se chega de voadeira ou de helicóptero. Todo o esforço para garantir, muitas das vezes, o voto de menos de 100 de brasileiros. São 130 comunidades no Acre que vivem no interior das florestas, em viagens que duram 7 dias, o que requer planejamento longo, que envolve alimentação, combustível, apoio de saúde, segurança para mesários, técnicos em transmissão e para as urnas. O planejamento começou há 20 dias. Não importa o tamanho da comunidade, o importante é que todo brasileiro tenha a oportunidade de votar. Isso nos enche muito de orgulho. E este ano tem novidade na ordem de votação. O primeiro voto vai ser para deputado federal, o segundo para deputado estadual ou distrital. Em seguida, o voto é para senador. Este ano, o eleitor vota em 2 candidatos, porque são 2 vagas para o Senado. Depois, governador. E, por último, o voto para presidente. Até agora, 11 pessoas foram presas em diversos estados brasileiros, segundo a Operação Eleições, coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, a maioria por compra de votos. 7 aldeias de Mato Grosso vão ter sessões eleitorais pela primeira vez. Esses brasileiros vivem no meio da floresta, no município de Comodoro, divisa de Mato Grosso com Rondônia. O único acesso é uma estrada arenosa, cheia de pedras, e ainda é preciso atravessar o rio de balsa. A chegada das urnas eletrônicas na aldeia é um acontecimento que todos querem ver de perto. Primeira vez, importante. A aldeia Halataiquá, da etnia Enauê-Nenauê, é uma das 7 em Mato Grosso que vão receber sessões eleitorais pela primeira vez. Só aqui são quase 300 eleitores. Alguns desses indígenas já votaram em outras eleições na cidade, mas a maioria vai ter essa oportunidade aqui no próximo domingo. O principal desafio para a Justiça Eleitoral é ajudá-los a entender como essa máquina funciona. A servidora da Justiça Eleitoral explica como usar a urna. Os índios treinados para serem primeiro secretário e mesários fazem a tradução. Deputado estadual, são 5 números. Esse foi só um treinamento. As urnas que vão registrar os votos da aldeia chegam na madrugada de domingo. Cada voto para a Justiça Eleitoral é importante para a legitimidade do pleito. Essa é a missão da Justiça Eleitoral, chegar a cada eleitor do Estado
onde quer que ele esteja. Os Enauenê Nauê só tiveram contato com os brancos a partir da década de 1970. O único meio de comunicação é este telefone. São quase 1000 pessoas, muitas crianças. Na aldeia tem um posto de saúde e deveria ter uma escola, mas a obra mal começou e está parada desde o ano passado. Xoxoquá é um dos poucos que falam português, aprendeu sozinho e traduz à vontade do seu povo. A gente queria escola para aprender quando a gente precisar ir à cidade, seja para falar, fazer documentação. A Secretaria de Educação de Mato Grosso declarou que cancelou o contrato da empresa que estava construindo a escola e que vai fazer outra licitação para a obra, mas ainda não há uma data. O candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin, fez campanha hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin visitou a Ceasa, na zona norte da cidade. É a maior central de abastecimento do estado. O candidato do PSDB disse que, se for eleito, vai incentivar o crédito para pequenos empreendedores. Ele também prometeu combater o roubo de carga. O compromisso seguinte foi no centro de São Paulo. Ele se encontrou com apoiadores em frente ao Teatro Municipal e seguiu numa caminhada pelas ruas do centro da capital paulista. O candidato do PSDB defendeu pequenas mudanças na Constituição no ano que vem. Geraldo Alckmin disse que elas são necessárias para permitir as reformas que, segundo ele, o Brasil precisa. A reforma política é importante para a gente ter menos partidos mais programáticos, a reforma tributária, a reforma previdenciária para ter um regime geral de previdência e a reforma do Estado, que grande parte dela não demanda mudança constitucional. Ciro Gomes, do PDT, escolheu Minas Gerais e o Rio de Janeiro para fazer campanha hoje. O primeiro compromisso público de Ciro Gomes foi na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O candidato falou que vai dar atenção especial ao combate às facções criminosas. Para isso, disse que vai levar os chefes do narcotráfico para presídios federais e mapear o caminho do dinheiro movimentado por eles. À tarde, o candidato do PDT fez caminhada em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ciro Gomes cumprimentou eleitores e também entrou em algumas lojas. Disse que, se eleito, vai colocar em prática propostas de apoio a pequenos empresários e produtores rurais. Especialmente do pequeno produtor rural, que produz 80% da comida da nossa mesa e está crescentemente produzindo a melhor comida. E isso será feito através de um programa amplo também de acesso a mercados, mudando a lei, por exemplo, de licitação, para permitir que o setor público dê prioridade aos fornecimentos do pequeno e médio empreendedor. No início da noite, Ciro Gomes foi recebido por apoiadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O candidato do PT, Fernando Haddad, também fez campanha em Minas Gerais. Fernando Haddad chegou a Belo Horizonte no fim da manhã. Ele foi recebido por militantes e aliados políticos em uma área de comércio popular na zona norte da capital mineira. O candidato do PT participou de um ato em defesa do emprego e da educação. Fernando Haddad também criticou o que ele chama de divulgação proposital de informações falsas, principalmente por meio da internet, nessa reta final de campanha. Ele defendeu mudanças na Constituição. Haddad disse que, se eleito, vai propor mudanças no sistema de pagamento de impostos, que hoje, segundo ele, é injusto. Nossa Constituição tem princípios muito sólidos, mas nós precisamos reformar a parte tributária da Constituição e precisamos fazer a reforma bancária. Então é para isso que nós vamos reformar a Constituição. Não é para lidar com princípios, é para lidar com aquilo que é injusto, que é o sistema tributário e o sistema bancário. Marina Silva, da Rede, fez campanha no Rio de Janeiro. Marina Silva fez campanha na Baixada Fluminense. Ela participou de uma caminhada em Vilar dos Teles, bairro cheio de comércio em São João de Meriti. Marina conversou com eleitores e vendedores das lojas. A candidata da Rede disse que pretende retomar os investimentos no país e assim gerar mais empregos. Marina ressaltou que para isso é preciso também atenção especial ao combate à corrupção. Nessa reta final de campanha, Marina Silva destacou suas propostas para a educação. Disse que, se eleita, vai implantar programas para ampliar vagas nas creches e evitar a evasão escolar no ensino médio. 2 milhões de jovens do Bolsa Família. Quando o jovem entra no ensino médio, ele vai receber um primeiro depósito e quando ele passar no Enem, terá
uma poupança de R$ 3.700 para dar continuidade aos seus estudos. E assim nós vamos acabar com a evasão escolar. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, também passou o dia no Rio. Jair Bolsonaro passou a sexta-feira em casa, se recuperando do ataque que sofreu no dia 6 de setembro. Segundo os médicos, ele está passando bem. Desde o atentado, Jair Bolsonaro tem feito campanha e se comunicado com os eleitores pelas redes sociais. Jair Bolsonaro escreveu: "O Brasil é gigante e honesto. O cidadão não aguenta mais ser massacrado enquanto premiam malfeitores. De norte a sul, a população exige mudanças urgentes. Estamos juntos nessa." Em entrevista à Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, Bolsonaro prometeu retomar obras públicas paradas, em especial a transposição do Rio São Francisco. Nós não queremos começar nenhuma nova obra. Temos que priorizar essas que estão inacabadas e buscar concluí-las. Acredito que a transposição do São Francisco, essa malha de distribuição de água para o Nordeste, seja a obra mais importante. Henrique Meirelles, do MDB, esteve em São Paulo. Henrique Meirelles se reuniu com representantes no Brasil da organização Transparência Internacional. A reunião foi no bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade. O candidato recebeu uma lista com 70 propostas para o combate à corrupção, todas já no formato de possíveis projetos de lei. O candidato do MDB elogiou o trabalho, que contou com a colaboração de especialistas e de quase 400 organizações brasileiras. Ele também expôs suas próprias ideias sobre o tema. Entre elas, Meirelles defendeu que as pessoas nomeadas para qualquer cargo público também tenham que se enquadrar nas exigências da lei da ficha limpa. Nós precisamos, então, criar sistemas onde nós incentivemos cada vez mais, não só a boa prática, mas estabelecer, de um lado, a prevenção, que é muito importante, não só a punição, a prevenção, para evitar que ocorra o problema. Mas depois, ocorrendo, aí órgãos, sim, de apuração e de punição. O Tribunal Superior Eleitoral esclareceu hoje que é permitido usar camisetas de partidos ou de candidatos no domingo, o dia das eleições. E amanhã é o último dia para qualquer tipo de propaganda eleitoral. Quando o relógio marcar 10 da noite de sábado, fica proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Nada de distribuição de materiais gráficos dos candidatos, como santinhos, nem caminhadas, carreatas e passeatas. Também está vetado o uso de carros de som pelas ruas, de alto-falantes, megafones para pedir votos. A lei garante a manifestação silenciosa e individual do eleitor, com bandeiras, broches, adesivos. E havia uma dúvida sobre o uso de camisetas no dia da votação. Hoje, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral esclareceram que o eleitor pode usar camiseta de partido ou candidato, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. Também não pode haver distribuição de camisetas e nem aglomeração de pessoas com roupas e acessórios padronizados. Nos locais de votação, o eleitor que fizer propaganda poderá ser acusado de praticar boca de urna. Quem desrespeitar as regras estará cometendo crime eleitoral e poderá até ser preso em flagrante. A pena varia de 6 meses a 1 ano de prisão. A lei prevê ainda a prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de multa de R$ 5.000 a quase R$ 16.000. Este juiz eleitoral orienta ao eleitor evitar concentrações nas sessões de votação. Tudo aquilo que extrapole o razoável, tudo aquilo que cause qualquer tipo de confusão, isso certamente será coibido e a Justiça Eleitoral não permitirá que isso aconteça. Vamos ver agora como foi o último debate entre candidatos à presidência nos estúdios Globo ontem à noite? Henrique Meirelles, do MDB, foi o primeiro candidato a chegar aos estúdios Globo, por volta de 8 da noite. Em seguida vieram Álvaro Dias, do Podemos, Marina Silva, da Rede, Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, Ciro Gomes, do PDT e Geraldo Alckmin, do PSDB. Jair Bolsonaro, do PSL, informou que não compareceu por recomendação médica.
Depois de um breve descanso nos camarins, pouco depois das 9 da noite, candidatos e assessores subiram até o palco. Tempo para os testes de câmera, de áudio e ainda para uma foto em conjunto. No último encontro dos candidatos antes da eleição, as atenções do mundo estão voltadas para o futuro do Brasil. Mais de 100 jornalistas brasileiros e estrangeiros vieram acompanhar o debate. Os candidatos vão fazer perguntas entre si, ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro, com tema livre. No segundo e no quarto blocos, com temas sorteados por mim aqui. Na plateia, entre os convidados, a Comissão de Observadores da OEA, a Organização dos Estados Americanos. É a primeira vez que este organismo internacional vem acompanhar as eleições no Brasil. A chefe da missão é a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla. Ela disse que os principais objetivos são acompanhar o funcionamento das urnas eletrônicas e o financiamento eleitoral. E que, até agora, a impressão é de normalidade. Depois de confrontar ideias, os candidatos avaliaram o encontro. Enfrentar o extremismo exige experiência, capacidade de diálogo e energia. E eu acredito que eu consegui mostrar ao povo brasileiro, humildemente, mas mostrar ao povo brasileiro nessa hora perigosa, que o Brasil precisa construir um novo caminho. São esses 3 dias de reflexão agora que vão decidir o futuro do Brasil pelos próximos 4 anos. Fiz uma campanha com coerência para chegar no segundo turno, estamos animados, trabalhando, crescendo. A população não aguenta mais ouvir tanta promessa sem que se apresente a solução. Eu tento apresentar a solução, que é a refundação da República, ou seja, a mudança desse sistema para começar de novo. A oportunidade de poder mostrar para os brasileiros quem de fato tem a possibilidade de unir o Brasil, para que o Brasil possa sair dessa crise econômica, social e principalmente de valores. E a grande mensagem é: não vote no ruim para evitar o pior. É o momento de votar no melhor. Eu tenho a história, eu tenho a competência, a experiência. Acho que foi um debate importante, primeiro para esclarecer as diferenças entre os candidatos. A nossa candidatura é a única que tem, de fato, a disposição de enfrentar privilégios, de enfrentar esse sistema político. Achei excelente, uma dinâmica muito boa, né? Respeitoso. Pudemos colocar propostas novas no ar. Acho que pudemos oferecer para o eleitor uma oportunidade de se decidir. No trabalho, nas ruas, em casa. Os brasileiros aproveitaram as 2 horas e 40 minutos de debate para refletir sobre o voto. O importante do debate é isso, é trazer para o público informação. E aí faz parte da democracia a gente aprender sobre o nosso candidato e que nós possamos cobrar caso ele seja eleito. A seguir, na série especial sobre o país que os brasileiros querem para o futuro, um Brasil onde já existe respeito pleno à diversidade e à cidadania. Milhares de vídeos que a gente recebeu aqui no projeto Brasil que eu quero tinham mensagens de cidadania. São brasileiros inconformados com a intolerância, com o racismo, com a homofobia. Na reportagem de hoje da nossa série especial, a Lília Teles mostra quem se recusa a ficar em silêncio. Uma luta que pode ser solitária, mas que fica muito mais forte quando ganha outras vozes. Um Brasil de tantas cores, de tanta diversidade. O que poderia ser o melhor de nós esbarra no preconceito, no desrespeito, na violência. Mas não é o que os brasileiros querem. Eu quero um Brasil menos preconceituoso com os negros, com os indígenas. É um Brasil onde a mulher tem a sua dignidade respeitada. Chega de violência. O Brasil que nós queremos é um Brasil mais tolerante e sem transfobia. Sem intolerância religiosa e preconceitos. Com mais respeito e com menos racismo. Esse é o Brasil que eu quero pro meu futuro. Sotaques diferentes num país que fala a mesma língua. Meu nome é Jonathan Magrino, estou no sítio histórico Porto São Mateus, Espírito Santo. O Brasil que eu quero para o futuro é o mesmo que Martin Luther King queria para os Estados Unidos. Que os meus filhos possam ser julgados pela sua personalidade e não pela cor da sua pele. Esse cenário escolhido pelo Jonathan é um sítio histórico que conta uma parte importante do Brasil.
O Porto de São Mateus era um dos locais onde chegavam os navios negreiros e esses africanos ajudaram a formar a população da cidade, incluindo a família do Jonathan. Foi da bisavó escrava que o jovem publicitário herdou o inconformismo. A minha bisavó, ela sofria maus tratos, ela foi presa, ela fugia, né, para tentar encontrar a liberdade. Os sinais do passado estão nas cores e nos sons do Porto. O futuro, Jonathan vai construindo ao lado da noiva, Lucélia. O pai dele é pedreiro e a mãe, auxiliar de serviços gerais, moldou com doçura a consciência de Jonathan e do irmão. Cada um tem que ter, assim, como eu posso falar, tem que ter prazer com a sua cor. Quase 56% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos. Se você for olhar na periferia, a maioria é negra. Se você for olhar os melhores cargos, os cargos mais altos, não são dos negros. Se você for olhar a população carcerária do Brasil, a maioria é negra. Eu acho que a pior agressão é a agressão psicológica, você viver sendo agredido psicologicamente. Um país que valorize todos os seus cidadãos de forma igual. Não é só o Jonathan que sonha com isso. Nós trouxemos ele ao Rio para mostrar que tem muita gente trabalhando para tornar esse desejo uma realidade. A Cássia é parte do Brasil que o Jonathan quer. Ela cresceu no Morro do Alemão e hoje é estagiária numa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu participei de uma plataforma online. Nessa plataforma eu conseguia ter acesso a vários vídeos de dinâmica, de entrevista, de como se comportar. Tive a ajuda de uma voluntária, várias, na verdade, para o inglês principalmente. A Cássia foi treinada na comunidade Empodera, que o Jonathan veio conhecer. É uma plataforma que inspira e prepara jovens talentos, dá acesso a esses jovens às grandes empresas que valorizam diversidade e inclusão. Porque se você nasce na baixa renda, se você é negro, existem as crenças limitantes, existe um meio que não te favorece. A nossa missão aqui é tirar esses talentos da invisibilidade. Em menos de 2 anos, a Empodera já capacitou mais de 1.000 jovens. Como é bom você ver que existem projetos como esse, né? Esse grito está sendo escutado de alguma forma, entendeu? Isso é importantíssimo. A estrada que Jonathan trilha tem outros brasileiros. Meu nome é Patrick Souza, sou de Picos, Piauí, e o Brasil que eu quero é um país em que os LGBTs sejam respeitados por sua orientação sexual e identidade de gênero e parem de nos matar. O desrespeito e a intolerância à população LGBT já fizeram muitas vítimas, deixaram muitos mortos. Resultado de uma guerra violenta, antiga e inexplicável, que ainda acontece em muitos lugares. O alerta vem aqui de Picos, uma pequena cidade no semiárido do Piauí, que tem muito a ensinar ao resto do país no combate à homofobia. O Brasil é o país que mais mata LGBTs. A cada 19 horas, um gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida por causa de homofobia. A homofobia ela não se externaliza apenas em uma agressão física. Se manifesta com um olhar hostil, uma piadinha de mau gosto. Uma batalha que o Patrick enfrenta ao lado da mãe. Quando eu fiz a descoberta que ele era um LGBT, eu passei a dar o apoio total e a fazer parte também dos movimentos. Eu abracei a causa social. O Patrick gravou o vídeo bem ao lado da Secretaria de Direitos Humanos. No comando, Giovana Baby, a primeira mulher trans a ocupar uma secretaria municipal no Brasil. Contra a homofobia, inclusão nas escolas. Nós tínhamos uma evasão escolar gritante de população LGBT em Picos. O nosso primeiro passo foi instituir um projeto chamado Diálogos em Diversidade para uma Escola Mais Inclusiva.
Nós tínhamos LGBT que eram violentados quando passava na rua da cidade, as pessoas ali no mercado, as pessoas jogavam tomate. Hoje não tem mais isso, a população LGBT está inserida na sociedade, estão estudando em Picos. Me engrandece muito porque é isso que a gente quer. Como o professor Patrick é parte disso, ajuda a formar cidadãos. Exatamente. Marcos era o coração do Recife, Pernambuco. Nem foi preciso vir muito longe para que o Patrick descobrisse que o número de ativistas é cada vez maior nessa batalha a favor da questão LGBT. Instituto Boa Vista, Rua das Ninfas, 84A. Esse projeto é coordenado pelo Acioli Neto. Boa tarde. Tudo bem? Bom, vai. Tudo bom? Olá. Muito prazer, o Patrick. Oi, Patrick. Esse projeto especificamente, que nós chamamos de Cidadania LGBT, ele atua muito na formação política das pessoas buscando o empoderamento. A equipe oferece atendimento jurídico, assistência social e psicológica. Já ocorreu o caso de pessoas que estavam próximas a tentar suicídio, que nos procuraram e hoje estão vivendo bem. A morte não é a morte só física, existe a morte social. Marquesa, mulher trans, foi acolhida pelo Instituto. Agora ajuda seus pares. Eu tento conscientizá-las que nós, trans, travestis, transexuais, podemos ter uma vida digna, que elas podem também chegar onde eu cheguei. Patrick volta mais forte para o Piauí. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer esse projeto, porque quanto mais pessoas engajadas na luta, mais a chance de uma transformação social. Nesse país de tantos extremos, Patrick e Jonathan querem o mesmo que muitos brasileiros: respeito. Tem uma frase que diz que quando o jogo de xadrez acaba, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Então, nós somos todos iguais, independente de cor, raça e religião. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer melhor brasileiros que aceitaram o desafio de apontar caminhos e soluções no projeto Brasil que eu quero. Pode se preparar porque você vai se surpreender e se emocionar. Surpresa e muita emoção. Quem são os brasileiros que gravaram vídeos pedindo um país melhor? O menino de Carpina. Com a ajuda dos mestres e de livros, ele superou a perda da mãe e criou os irmãos. A jornada de professores e alunos para chegar à escola onde falta tudo. Os desafios da mulher caminhoneira. O motoboy que é a cara de São Paulo. O desejo de uma vida melhor na fronteira norte. O carioca que muda destinos mantém as crianças longe do crime. No centro do poder, o sonho de um país possível. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o Nobel premia o combate ao uso da violência sexual como arma de guerra. O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido nos treinos livres para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Hamilton liderou as 2 sessões no circuito de Suzuka. O companheiro dele, na Mercedes, Valtteri Bottas, foi o segundo mais rápido. E a Globo transmite os momentos decisivos do treino classificatório para o GP do Japão nesta madrugada, a partir das 15:45 da manhã, hora de Brasília. Começam amanhã, em Buenos Aires, os Jogos Olímpicos da Juventude. E pela primeira vez, essa Olimpíada vai ter o mesmo número de atletas, homens e mulheres. Essa é da participante das Olimpíadas de 52. Essa medalha foi a medalha mais importante da minha carreira. Foi o Mundial Escolar em Marrocos. 2 gerações do atletismo. Wanda, 87 anos, 2 Olimpíadas. Vitória, 16 anos, vai disputar pela primeira vez os Jogos Olímpicos da Juventude. Olá. Oi. Que prazer conhecê-la. Prazer, tudo bem? Ai, que delícia.
Ai, tô emocionada. Essa é a camiseta que eu participei nas Olimpíadas. Você competiu com ela? Com ela, tem 60 anos. Caraca, muito diferente. As roupas não foram as únicas coisas que mudaram nesse tempo todo. A participação da mulher no esporte é cada vez maior. E se falarmos só de Jogos Olímpicos, elas conquistaram um espaço muito importante. Pela primeira vez, uma Olimpíada vai ter o mesmo número de homens e mulheres competindo. Vai ser nesta edição dos Jogos da Juventude. No Rio de Janeiro, em 2016, a igualdade esteve próxima. 55% dos atletas eram homens, 45% mulheres. Wanda é de um tempo em que elas eram minoria. Em 1952, o Brasil tinha só 5 mulheres na delegação. Nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, Wanda era a única atleta brasileira na delegação. Foi nos 80 metros com barreiras. As novas gerações comemoram bons resultados. Nos últimos Jogos da Juventude em Nanquim 2014, o Brasil ganhou 15 medalhas, 7 delas conquistadas por mulheres. Em Buenos Aires, a Vitória quer correr abaixo dos 11 segundos e 84 centésimos nos 100 metros rasos. Eu quero melhorar essa marca e trazer uma medalha. Ah, consegue sim. O encontro já serviu de inspiração. Eu quero que você vista essa camisa para que te dê sorte e muita energia, porque você possa correr que nem eu. É a única pessoa que eu deixei vestir minha camiseta, hein? Estou muito feliz. Ah, que responsabilidade, hein? Impressionantemente bonito isso. E que camisa bonita. Eu queria uma dessa também. Vamos ver agora a previsão do tempo. Sexta-feira, fim de semana chegando. Vamos lá falar com a Maju. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca pra gente? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu começo, Renata, falando sobre a primavera. Ela é mesmo uma fanfarrona, muda do calor para o frio num piscar de olhos. Hoje teve mínima sub-10, abaixo de 10 graus lá em Vacaria, São Joaquim, General Carneiro, no Paraná. E máxima sub-20, menores que 20, em São Paulo e Curitiba. No Rio fez 25,3 graus. Lembrando que quarta-feira foram quase 38 graus no Rio de Janeiro. Amanhã faz 26 aí no Rio e chove. São Paulo com 19 de máxima e Curitiba com 16 também, previsão de chuva. Esse jeitão de inverno em plena primavera é por causa desse sistema aqui de alta pressão que espalha ar frio e mexe com o mar também. Hoje à tarde, a ressaca derrubou uma casa da Praia do Campeche, lá em Florianópolis. Veja só essa imagem. Bom, e amanhã ainda tem previsão de ressaca entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o aviso da Marinha vale também para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. As pancadas atingem grande parte do país e devem ser mais fortes no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, no norte paulista, oeste do Paraná, em grande parte de Mato Grosso do Sul, incluindo aí Campo Grande, Porto Velho e Teresina também podem ter pancada, mas na maioria das capitais do Nordeste será um sábado de sol. Agora, uma prévia do domingo de eleição. Ele pode ser de baixo de chuva, Renata, em São Paulo, aí no Rio, em Curitiba e em Florianópolis. Amanhã eu trago os detalhes. Então amanhã a gente volta a se falar, Maju. Até amanhã. Até amanhã. O Prêmio Nobel da Paz desse ano foi concedido a 2 pessoas unidas pelo combate ao uso da violência sexual como arma de guerra. A vida lhes apresentou realidades completamente diferentes, mas igualmente duras. Nadia Murad nasceu num vilarejo do norte do Iraque, oprimida por pertencer à minoria Yazidi, por ser mulher e por viver num lugar onde a violência sexual é usada como arma. O médico ginecologista Denis Mukwege viu o horror enfrentado pelas mulheres na República Democrática do Congo e dedicou os últimos 20 anos a tratar as vítimas de abuso. 4 anos atrás, Nádia foi presa pelos terroristas do Estado Islâmico e durante 3 meses foi torturada e violentada. Conseguiu fugir e denunciou o que viveu. Denis enfrentou poderosos e arriscou a própria vida, querendo devolver a dignidade às mulheres violentadas nas guerras do Congo. As vidas heróicas da jovem iraquiana e do médico congolês se uniram pela primeira vez nesta sexta-feira, quando os dois foram homenageados com o Prêmio Nobel da Paz. O Comitê do Nobel na Noruega os escolheu entre mais de 300 candidatos, por entender que Denis e Nádia dedicam suas vidas a combater o uso da violência sexual como arma de guerra.
Ao agradecer, Nádia lembrou-se da mãe assassinada pelo Estado Islâmico e disse que o mundo não deve apenas imaginar um futuro melhor para mulheres, crianças e minorias perseguidas. Precisamos trabalhar duro para que isso aconteça, ela disse. Priorizar o ser humano e não a guerra. Denis Mukwege recebeu a notícia enquanto realizava uma cirurgia. E logo em seguida o hospital dele foi tomado pela comemoração. O Doutor Milagre, como é conhecido, se disse honrado por dividir o prêmio com Nádia e afirmou que o Nobel da Paz é a prova de que o mundo se recusa a ficar indiferente. Vocês ouviram a voz de Nádia, ele disse. Ouviram as vozes de todas as sobreviventes. A seguir, a pesquisa do Datafolha confirma o apreço dos brasileiros pela democracia. Uma pesquisa do Datafolha constatou que a democracia tem aprovação recorde entre os brasileiros. 69% dos eleitores consideram o regime democrático a melhor forma de governo. É o índice mais alto nos quase 30 anos de sondagem. Foram ouvidas mais de 10 mil pessoas na quarta-feira e na quinta desta semana, em quase 400 municípios do Brasil. Diferentes climas, histórias, idades, cenários, sotaques, defendendo o mesmo direito. Através do voto é que a gente tem o verdadeiro valor, do brasileiro. Não tem outra opção, tem que ser sempre pelo voto. A pesquisa confirmou o apreço dos eleitores brasileiros pela democracia. A aprovação é recorde. Para 69% é a melhor forma de governo. O índice é o mais alto registrado desde 1989, ano da primeira eleição para a presidência da República após a ditadura militar. Seja por idade, por renda, por escolaridade, por religião e mesmo por intenção de voto e preferência partidária, está sempre acima de 50% os que defendem a democracia em relação a uma ditadura. Em setembro de 1989, eram 43% dos eleitores que concordavam que a democracia é a melhor forma de governo. Em fevereiro de 92, eram 42%. Em março de 93, 59%. Em setembro de 94, 54%. Em junho de 2000, 47%. Em dezembro de 2014, 66% aprovavam a democracia. Em abril deste ano, o índice foi para 56% e agora subiu para 69%, maior índice da série histórica. A democracia é muito importante para o Brasil, eu dou muito valor nisso também. Foi um direito conquistado com muito sofrimento, com muita luta, e é justamente com esse direito que a gente tem de expressar nossa opinião e ser ouvido. A democracia é o princípio de tudo, da humanidade, da república, do povo. Os eleitores que concordavam com a afirmação tanto faz a forma de governo, se é uma democracia ou uma ditadura, eram 22% em 1989. Em 92, 24%. Em 94, 15%. Em 2000, 29%. Em 2014, 15%. Ficou em 21% em abril deste ano e agora caiu para 13%, o menor índice do gráfico. A opção, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático, teve 18% em 89. Subiu para 22% em 92. Em 94, 13%. 18% em 2000. Em 2014, 12%. Em abril deste ano, 17%. E agora caiu para 12%. 5% não sabem. A pesquisa mostra que a democracia atingiu a sua mais alta taxa de aprovação entre os jovens. 74% dos eleitores entre 16 e 24 anos disseram que não há melhor forma de governar. Nessa idade, eles nunca viveram numa ditadura, nasceram e cresceram tendo o direito de escolher, com as vantagens e desafios desse direito. A importância do voto, na minha opinião, é porque não é nada mais, nada menos do que o futuro, né? É uma das formas que a gente tem de externalizar um direito natural do ser humano, que é a liberdade. Ainda segundo o Datafolha, quanto mais anos de estudo, maior o gosto pela democracia. Entre os menos escolarizados, 55% acreditam que a democracia é a melhor forma de governo. Para os eleitores com curso superior, esse índice sobe para 84%.
63% dos mais pobres apontam a democracia como o melhor sistema de governo. Para os mais ricos, o índice alcança 84%. É como se os eleitores defendessem, antes de um candidato, antes de um partido, antes de uma tomada de decisão, a democracia como valor principal. Democracia, para mim, é como a gente pode interferir de alguma forma na sociedade para mudar algo. A gente não ser tão egoísta a esse ponto, né? De pensar só na gente, mas também nos outros, no próximo também. Eu vou votar com esperança, né? De ter um país melhor para os meus filhos e para a gente mesmo, para a gente poder acreditar de novo no nosso Brasil. O Jornal Nacional termina aqui. Depois de Máquina Mortífera, tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.